Olá a todos, bem-vindos de volta. Vamos falar agora um pouquinho sobre as batalhas. As batalhas, digo já que poderão dar aso a conversas muito extensas, a pormenores, um diz uma coisa, o outro diz outra, mas para resumir rapidamente como é que é feito uma avaliação de uma batalha entre o carro líder e o carro sombra, e depois vice-versa, iremos falar sobre isso. Temos de ter sempre em causa o que é falado no briefing. O briefing é muito importante para se saber ao certo o que é que o júri pretende nas batalhas. Isso depende de federação para federação, isso vai depender um pouquinho de circuito para circuito, de júri para júri, ou seja, o que se pretende é que se saiba naquele preciso momento, para aquele circuito, para aquela linha, o que é que o júri está a querer avaliar. Okay? Não vou pôr em causa qual é a regra que predomina, que isso obviamente depende de vários fatores, depende de muita coisa, mas normalmente a gente debruça-se sempre um pouquinho sobre a Fórmula Drift. Okay? E na Fórmula Drift a avaliação das batalhas é feita da seguinte maneira. Ou seja, eles vão olhar para o carro líder e vão olhar para o carro sombra. Quando a batalha for feita, na primeira run, eles vão avaliar a volta líder com a volta líder do outro carro. E vão avaliar a volta sombra com a volta sombra do outro carro. Ou seja, líder com líder, sombra com sombra. É assim que eles avaliam. Ok? Mas, para se conseguir fazer uma boa volta sombra, o líder obrigatoriamente tem que fazer uma boa volta. Isto é uma regra muito comum no drift. Okay? Ou seja, para o sombra conseguir fazer uma boa volta, só o conseguirá fazer se o líder assim o permitir. Ou seja, se o líder for um indivíduo limpo, um indivíduo que faz a linha certinha, acelera no sítio certo, trava no sítio certo, o sombra sabe antecipar esses movimentos todos e obviamente consegue ter uma maior proximidade em relação ao líder, o que faz com que a volta do sombra seja melhor, ou seja, tenha proximidade. Mas para além da proximidade a gente vai querer outras coisas, que é isso que agora nós vamos querer falar. Nas batalhas, o júri vai avaliar a volta líder e vai avaliar a volta sombra. Okay? Vamos dar início agora ao semáforo. Ou seja, temos aqui o líder e temos aqui o sombra. Quando o semáforo cai, primeira coisa que é preciso saber não é para o sombra. O semáforo é apenas para o líder. Isto é, o sombra pode fazer falsa partida. Antes do semáforo cair, o sombra pode saltar o semáforo. Isso é permitido. Ok? Ficam já a saber. O líder só pode arrancar quando o semáforo cair. Se neste caso o semáforo não cair e o líder arrancar, é considerado um strike, como fizemos também nas qualificações quando a gente falou sobre isso. Os strikes são muito parecidos. Falsa partida e se o líder ao arrancar, que tem os pinos aqui, eu não vou usar agora os pinos para isto ser mais fácil estarmos aqui a explicar. Se o carro na saída tocar nos pinos, ok, é considerado strike. O sombra também, ou seja, se o sombra sai e toca nos pinos ou arrancar, também é considerado um strike. Ou seja, é preciso ter muito cuidado para que as saídas, os arranques, sejam limpos, ok? Para que não haja nenhum strike, ok? Essa é a parte principal aqui no semáforo no arranque, tá? Após a saída, o sombra irá, obviamente, tentar acompanhar, é quase uma saída em frente, irá estar sempre em vantagem face ao líder, porque consegue fazer um arranque mais rápido, e aproxima-se então do carro líder.
vamos ter aqui outra vez o nosso Drift Attack. Okay? Não se esqueçam, 3 pinos, 2 pinos, 1 pino. Okay? Vocês vêm aqui através destes pontos. Tá? Vocês continuam a ter a mesma o Drift Attack. Foi explicado na qualificação, rapidamente, o Drift Attack tem até ao último pino para entrar em Drift. Ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, depende de onde é que vai ser a curva. Okay? Mas o que eu quero explicar aqui no Drift Attack é que os carros saem do pórtico e quando saem do pórtico há uma linha no meio que divide. Até quando? Como em tudo na vida, há sempre dois lados, dois pontos de vista, bem e mal, branco e preto, calmo e aziado. Hoje, meus caros compatriotas, nós vamos falar no clássico Há uma linha que separa. Mas existe uma linha no meio. Ok? Essa linha no meio, tanto o carro líder como o carro sombra não a podem pisar. Ok? Têm que seguir cada um na sua. Se pisarem, é considerado um strike. Ou se houver uma colisão, ou se houver algum toque, é considerado falta e é fácil avaliar quem é que fez a geneira para fazer o início do drift. Ou seja, para iniciar aqui o drift attack. Se esse pisar da linha der para antecipar e avisar, neste caso, todo o staff, para recomeçar, é possível. O problema é que quando eles chegam aqui aos 3, 2 e 1 pino, que é antes da curva, eles aqui já vêm muito lançados, já vêm com muita velocidade. E então, normalmente, quando um carro pisa, mas não há colisão, não há nada, tudo segue perfeitamente, ou seja, ele pisou, desmanchou e seguiu, ou o sombra vem aqui para cima dele e está a pisar e inicia. Se eles não se tocarem, se eles não se baterem, tudo bem, ok? Tudo bem, mas esta linha é para ver depois quem é que tem a culpa se houver alguma colisão, se houver algum toque, ok? No entanto, se o júri disser que não é para pisar a linha, então aqui, se ele pisa a linha para se manter perto do líder, então aí tudo mal. Ok? Isso agora depende do que é que o júri, o que é que o briefing, o que é que eles pretendem fazer nesta fase da run. Ok? E então, vamos dar então início aqui ao que é uma batalha. Depois dos carros saírem do pórtico, não esquecendo que o sombra pode fazer então a tal falsa partida, já passaram a tal linha, já passou o drift attack e iniciou o drift. Ok? O sombra, papel do sombra, é estar o mais próximo possível do líder e a imitar tudo o que o líder faz. O ideal será isto, um espelho. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais afastado, pior. E então, neste caso, o nosso carro entra no clipping zone, ok? Aqui na caixa grande. E o carro sombra vem atrás. Isto era o perfeito. James Dean giving chase. Who is going to come out and be the best house in the workhouse? And here we go. Peter Vinsek, James Dean. Look at that. Door to door. Peter throwing some more angle at it. Into the power alley. Goes. Look at James. Malta, isto é difícil de fazer, como é óbvio. Mas isto é o perfeito. Ok? No entanto, em corrida pode acontecer algumas coisas. Maior proximidade e menos ângulo, ou imita o ângulo, mas está mais longe. Ok? E então aí é que vai depender do que é que o briefing, o que é que o júri pretende. Pretende proximidade e menos ângulo, ou seja, vai beneficiar quem está mais próximo, ou quer um espelho e prefere que ele esteja mais longe, mas esteja a imitar o carro da frente. Há vantagens e desvantagens neste tipo de avaliação. Ou seja, o estar em cima promove o espetáculo, promove a agressividade, poderá haver mais toques, poderá haver mais colisões. Aqui promove a harmonia, a transição, a fluidez, o espelho, ou seja, há aqui uma réplica no movimento. E isso
vai de acordo com o que o júri quer. Okay? E é aí que vamos avaliar o sombra. Okay? Ou seja, o sombra está a cumprir aquilo que foi pedido, o líder está a cumprir a linha que a gente falou na qualificação, já sabe que o líder tem que fazer uma volta de qualificação perfeita para que o sombra consiga cumprir a linha do líder e estar próximo dele. Okay? O que nunca deverá acontecer, mas isso em qualquer formato de prova, é o sombra encontrar-se à frente do líder. Ou seja, o líder está aqui a fazer ângulo, ok? E nós temos aqui o sombra a querer aproximar-se demais, mas a passar à frente do outro carro, ok? E não é isso que isto se pretende. Isto é um erro, ok, malta? Isto é erro. O que se pretende, com menos ângulo, será isto, tá? Ou, com mais ângulo, isto, ok? Isto é que não pode acontecer, ok? Lado a lado, tudo bem. Depois o júri irá, obviamente, no briefing dizer que prefere, se calhar, mais na porta do que lado a lado, ok? Isso agora depende como é que vai ser feita, como é que vai ser feito esse briefing, tá? Então, numa batalha, o júri vai avaliar a volta do líder e vai exatamente pontuar a volta do líder em função a essa volta de qualificação. Tentar fazer essa volta de qualificação o mais rápido possível para tentar fugir ao sombra. Ok? Ou seja, quanto maior for a distância entre eles, o líder ganha pontos. Ou seja, o líder está a fazer uma run bonita, está a cumprir a linha que o júri pediu, ok? Mas o sombra não está a conseguir acompanhar. Isso é mau para ele. Muito mau para ele. Está, neste caso, a fazer poucos pontos. Como é que se avalia esses pontos? Isso agora depende de júri para júri, de federação para federação, é sempre a mesma história. Ou seja, para vocês saberem como é que está a ser feita a pontuação do carro líder e do carro sombra, vai depender muito do tipo de avaliação que está a ser feita em função das federações, do júri, daquilo que a gente já falou. Eu não posso dizer que aqui é 1 ponto e aqui são 3 pontos e aqui é 0. Malta, não vale a pena. Tá? O que eu estou a querer explicar é o que é correto e o que é que não é correto numa batalha. 初代クラッシュキングを決定づけた吉岡の神業がこれだ。に新しいウッチー自画自賛の一発、ジャンプの高さに注目。見えない、全然見えない、見えない。ほらほらほらほらほら。見えてきてぴったりと斉藤だが、うわークラッシュ、うわー。 Não é correto numa batalha. Ok? O líder então tem que cumprir a volta toda bonitinha, ok? Como a gente tinha falado na qualificação. E o sombra tem que estar o mais perto possível, ok? Imitando o líder. Agora é o seguinte. O líder entra na caixa. Sombra está longe. Estas dúvidas são todas colocadas no briefing. É possível sacrificar a linha que o líder está a fazer para eu me chegar logo próximo a ele? Ou eu tenho que cumprir uma linha sempre cá fora e vou manter depois sempre a distância e não consigo andar em cima dele? Lá está. Depende do que é que o júri pretende. Se quer um espelho ou se quer proximidade. Ok? E então, pede-se ao líder para fazer a volta de qualificação, pede-se ao sombra para andar o mais próximo possível do líder. Ok? Até aqui tudo bem. Depois nós temos zonas de aceleração, zonas de desaceleração. Ou seja, se os carros estão muito próximos e isto é uma zona para manter a velocidade e os carros mantêm a distância e de repente há um toque, tem que se ver se há uma desaceleração do líder ou se há uma aceleração excessiva por parte do sombra. E é aí que vai ser avaliado o toque. Se a culpa é do líder ou se a culpa é do sombra. Ok? Todos estes toques, todas estas aproximações, existe sempre, obviamente, quem tem a culpa. E muitas vezes nós, quando estamos a ver televisão, não nos apercebemos do que é que está a acontecer, porque nós não tivemos a ver o briefing e não conseguimos ter a perceptividade, a percepção de como está a ser feita essa mesma avaliação. Ora bem, saímos então da zona de uma caixa grande para um touch and go rápido, em que o líder vem cá fora e sai. Aqui serve exatamente a mesma coisa. É para abrandar o líder. O líder vem, em vez de vir cá fora e vinha meter logo aqui à frente e saía,
O júri coloca um clipe exterior para abrandar o líder. É sempre assim. É para abrandar o líder para que se promova o espetáculo e o sombra consiga estar colado ao líder. E estes touch and go cá fora, estas caixas pequenas para obrigar o líder a vir cá fora, percorre uma linha maior, o que faz com que o sombra consiga se aproximar constantemente do líder. Ok? Estes touch and go são muito interessantes para abrandar ou para conseguir fazer com que o líder percorra uma linha maior. Ok? Porque há alguns circuitos não se consegue fazer tal efeito. Ora bem, então imaginemos que eles fazem aqui o clipe exterior, eles fazem o clipe exterior e agora temos aqui um clipe interior, como a gente falou na qualificação, em que o carro líder tem que passar aqui e o carro sombra aqui. E normalmente aqui, nestas situações, temos um problema, porque nós vamos aqui de fora, passamos o clipe e depois vamos ter que desmanchar. E esta transição aqui, ou seja, para os carros não se tocarem, o sombra tem que conseguir ler muito bem o carro líder. Ok? E agora pode acontecer o seguinte, o líder desacelera muito e o sombra bate. Obviamente que aí é culpa do líder, visto se for uma zona que não seja para desacelerar. Lá está. É sempre a mesma conversa, tem que se saber exatamente ao certo o que é que se pretende fazer na volta de qualificação. E nas batalhas é isto, malta. Ou seja, o sombra tem que cumprir o que o líder está a fazer, o líder tem que fazer uma volta de qualificação, o sombra tem que estar o mais próximo, com menos ângulo, ou com mais ângulo, mais longe, ou mesmo juntinho, que era o ideal, ok? Mas nunca o sombra pode bater no carro líder. Pode encostar, pode roçar, não o pode desequilibrar. Ok? E isto agora também é um caráter um bocado subjetivo. Ou seja, no briefing é permitido ou não é permitido o toque. No briefing dá para encostar ou não dá para encostar. O júri promove o encostar ou o júri prefere que andem sempre ali com meio carro de diferença. Há N fatores aqui que têm que ser depois chamados durante o briefing. Sempre que há dúvidas, é para isso que serve o briefing, para se conseguir perceber de quem é a culpa. Okay? Sendo assim, vimos a volta líder. E agora, malta, chega ao fim do percurso, há um fim, passa o fim do percurso, trocam as posições. Carro sombra vai para carro líder vai para carro sombra. E outra vez, exatamente a mesma coisa. Ok? O júri vai ter que avaliar volta líder com volta líder e volta sombra com volta sombra e apurar o vencedor desta eliminatória. A eliminatória pode ter um empate, neste caso chamado OMT, One More Time, e o OMT vai dar outra vez uma nova run. Imaginemos que os carros empatam, vão novamente para a grelha, volta líder, volta sombra, volta líder, volta sombra. Ok, malta? É isto. Espero que tenham percebido como é que são feitas as batalhas no Drift. Obviamente que há aqui muitos fatores que não conseguimos explicar, visto que nós não temos um briefing e os briefings são diferentes de caso para caso. Tentar, obviamente, aprofundar a matéria em função dos briefings. Sempre que vocês estiverem a ver, não podem, obviamente, dar a vossa opinião formada, vamos assim dizer, sem terem acesso a um briefing. Não sabem o que é que o júri anda à procura. Muitas vezes a gente cai no erro de dizer devia ter passado o carro azul, devia ter passado o carro cinzento. Por alguma razão isso aconteceu. Ok? Malta, espero que tenham percebido como é que se desenrola uma batalha. Já sabem, alguma dúvida, falem connosco, subscrevam o canal, metam lá na campainhazinha, metam um like, partilhem, ajudem a partilhar aqui todo o nosso conhecimento de drift e a passar ao próximo alguma coisinha, só dizer. Ok, malta? Tudo bom?